Mas na Europa também tem risco, muitos bancos quebram. Sim, mas a gente está falando de. Você está falando de banco, não estamos. Aqui a gente está falando de governo, de Estado. Né? Por exemplo, na França já faliu banco, na Espanha já faliu banco, na Itália já faliu banco, no Brasil já faliu também. Mas a gente está falando de estrutura financeira. Porque quando um investidor muito grande coloca dinheiro no Brasil, passa pelo sistema de bolsa de valores, passa pelo sistema do Banco Central. A gente está falando um nível acima dos bancos aqui. E claro, bancos do mundo inteiro podem ir à falência sim, com certeza. Certo? E é por isso que eu sempre mostro essa imagem para vocês. Alguns de vocês já viram essa imagem e eu vou ir mais a fundo hoje, aproveitando que a gente está falando só de cotação de euro versus real. Certo? Olha aqui, presta atenção. O que eu estou mostrando nessa imagem aqui com vocês? Eu vou ir a fundo hoje. Aqui eu estou mostrando desde que o euro surgiu, já negociado entre os bancos, em 99, até chegar em 2024, o ano passado completo. Então a gente tem aqui, ó, 1999, tá vendo? Dentro do quadradinho ali, ó, 1999 e 2004. Eu estou comparando a cotação de 1999 com a cotação de 2004. Ou seja, em 1999 a cotação estava 2,22. Em 2004 estava 3,59. Ou seja, 5 anos depois o euro se valorizou. Aí o próximo quadradinho que vocês estão vendo ali, ó, vai de 2000 a 2005. Vou até aumentar, ó, dar um zoom para vocês verem melhor. Olha ali em cima, na primeira coluna, o segundo quadradinho, de 2000 a 2005. Em 2000, o euro abaixou para 1,72, mas em 2005 estava 3,42. Em 2001 estava 1,89, em 2006, 2,52. Em 2007, 2,80, em 2012, 2,28. Então você pode ver que todos os quadrados que estão, né, todos os retângulos verdes, são períodos de 5 anos onde o euro terminou mais valorizado do que antes. Certo? Olha só. Significa que olhando de 5 em 5 anos, 99 a 2004, 2000 a 2005, 2001 a 2006, 2007 a 2012, até chegar em 2019, 2024, eu analisei de 5 em 5 anos a cotação. E a gente chega nesse dado que vocês estão vendo aqui do meu lado. A gente tem 22 períodos aqui analisados do meu lado, certo? Aqui sempre analisando entre mês de março até o mês de março. Então, março de 99 até março de 2004. Por quê, Michael? Porque o euro começou a ser negociado entre as pessoas no dia a dia, no supermercado, etc., com um preço estável em março, tá? Dos anos 2000. Beleza? Então aqui vocês têm 22 períodos onde o euro ganhou 16 períodos dos 22 analisados. Isso dá em porcentagem 72% de vitória. Aí você fala assim, então, Michel, significa que se alguém investir em euro durante 5 anos, ele tem maior chance de fazer o dinheiro dele se multiplicar, se valorizar, com certeza. Nesse exemplo que a gente viu, olhando os dados verdadeiros, históricos que a gente tem desde que o euro existe, dá 72% de vitória do euro. Agora fala assim, Michel, mas eu quero investir não durante 5 anos, quero investir durante 15. Porque, sei lá, eu tenho 45 anos, vou investir até os 60, ou eu sou jovem ainda, vou investir mais do que 15 anos. Então, fiz esse estudo para vocês, indo de 99 a 2014. Aí eu analisei a cotação em 2000 comparada a 2015, 2001 comparada a 2016, 2002 comparado a 2017. Então, foi indo de 15 em 15 anos, até chegar em 2009, 2024. Então, olhando todos esses períodos de 15 anos, alguém que ficou investindo 15 anos em euro, essa pessoa ganhou 100% do tempo. Ou seja, em períodos de 15 anos, não existiu a mínima possibilidade de perder para o real. E a pergunta que a gente se faz agora é, o que mudou no sistema econômico brasileiro para que isso um dia mude? Por quê? Para isso aqui mudar, para o real começar a ganhar do euro, ou se valorizar perante ao euro, tem que ter menos risco econômico. Não foi o caso. Tem que ter menos risco político. Não foi o caso. Tem que ter menos juros para fazer empréstimo. Não é o caso. E tem que ter menos inflação. Não é o caso. Ou seja, se passaram aí, desde que o euro existe, 25 anos e a situação continua exatamente a mesma. Na maior parte dessas variáveis, o Brasil está em desvantagem, o que faz com que o euro se valorize cada vez mais. Só que não adianta só olhar também, beleza, o euro ganhou do real em períodos de 15 anos 100% das vezes.
Mas ganhou por quanto? Ganhou por quanto? Vamos dar uma olhada. Olha só. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. De 99 a 2014, nesse período de 15 anos, o euro se valorizou 43%. Mas alguém que começou investindo em 2000 e parou em 2015, teve uma valorização só de moeda, tá? Só de cotação, de 86%. Lembrando que 100% dobrar o que você tinha colocado, tá? Em 2001 a 2016 deu 129%. Então vocês estão vendo que dependendo de quando você começou a investir, quando você terminou de investir, você pode ter ganhado um pouco menos ou um pouco mais com a valorização. Certo? Veja, 76,8% de valorização do euro é a média. Teve períodos de 15 anos que se valorizou 129%, períodos que se valorizou 61%, outros 19%. De 2003 a 2018 foi o período que menos se valorizou, mesmo assim se valorizou. Então, na média, dá 76,8%, ou seja, você quase dobra o tanto de dinheiro que você tem se você convertesse para real. Então, alguém que está investindo em real, ficou lá 15 anos investindo, com a mesma rentabilidade do que alguém que investe em euro, a mesma, 10% ao ano, supondo. Quando você pega esse cara que investiu em euro e converte para real, você vai dobrar praticamente o que ele tinha. Porque o real nesse período se desvalorizou e o euro se valorizou. Então, mesmo que os dois rendam a 10%, 10%, 10%, quando você converte, você não vai mais converter de 4 para 1, você vai converter de 6 para 1. Pronto. Então se multiplica essa quantidade de dinheiro. Já respondo umas perguntas que vocês estão colocando aqui no chat, tá? Só para eu não perder o fio da meada, tá? Já respondo tudo que vocês estão colocando aí. Então veja só. Historicamente, a gente viu que períodos de 5 anos a gente já ganha 72% das vezes, períodos de 10 anos a gente ganha quase 90% das vezes, período de 15 anos de investimento é 100% das vezes vitória para o euro. Nada na economia brasileira mudou para que isso não deixe de acontecer. E cada vez que a gente vai analisar esses períodos de 15 anos, a gente chega na conclusão que a gente termina com o dobro de dinheiro investindo em euro, se a gente for converter para real depois. E bom, se então, né, olha aqui o que está escrito. Se em períodos de 15 anos, na média, a gente ganha 76% mais dinheiro investindo em euro, se eu tenho um investimento no Brasil que rende 10%, se eu tenho investimento na Europa, desculpa, que rende 10% em euro, isso equivale a 17,6% se fosse em real. Então a gente não pode comparar, eu tenho investimento 10% em euro, investimento 10% em real. O investimento em 10% em euro é muito melhor, porque essa moeda vai se valorizar com o passar do tempo. Significa então que se você tem um investimento em 10% em euro, para um investimento equivaler ser mais ou menos a mesma coisa, você teria que ganhar 17,6% em real. Isso é praticamente impossível, tá? 10% em euro é muito possível, mas 17,6% é quase impossível. Hoje, a maior taxa de juros que está no Brasil é na casa dos 14%, né? Atualmente está 14%. Então, vocês veem que sempre o real tem uma pequena desvantagem, sem contar a diversificação, né? Quando você investe na União Europeia de maneira geral, você pode investir nas melhores empresas produtoras de chip da Holanda, você pode investir nas melhores empresas de carro do planeta, BMW e Mercedes na Alemanha, você pode investir na Siemens, que faz metrô, você pode investir na França, na Hermès, na Louis Vuitton, na Gucci, você pode investir na Michelin, na Continental, que fazem pneus. Você pode investir na Engie, empresa belga, francesa também de energia, na Total Energia. Você pode investir na Ferrari italiana. Então a gente está falando de pegar o que tem melhor em cada país da Europa e colocar o seu dinheiro render junto, em vez de colocar o dinheiro no Brasil, onde necessariamente depende da política brasileira, depende de como a economia brasileira está agindo, né? E é por isso que eu compartilho essa imagem aqui, que é muito importante, principalmente em períodos como esse, mais turbulento, onde o Warren Buffett fala: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Se tem uma crise, se tem algum problema econômico, isso você tem que ver isso como de maneira positiva. Se eu posso comprar ações de empresas mais barato do que elas estavam, é isso que eu vou fazer, né? Se você não pode controlar suas emoções, então você não pode controlar o seu dinheiro.
Se você se desespera ao ver a cotação subindo ou cotação abaixando, é porque você não entendeu como funciona e tá tudo bem. Né? Você já está aqui um passo à frente de 99,9% das pessoas, que é estar aprendendo um pouco como funciona. Então você já está na frente de todo mundo. E controlar suas emoções é extremamente importante para você entender como funciona. Olhando o histórico que vocês viram aqui, os dados que eu mostrei para vocês, a pergunta é, Michael, quanto que vai estar a cotação do euro daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses ou no ano que vem? Se alguém der uma resposta para você, é um baita de um mentiroso. Existem milhões de analistas financeiros no mundo todo. É uma profissão que se paga muito bem. Muitos trabalham para fundos de investimento, para bancos, e não tem como prever. Porque além daquelas 4 variáveis que eu falei para vocês, risco econômico, risco político, inflação e taxa de juros, existem falas de presidente, existem eleições, existem conflitos. No curto prazo, não tem como dizer quanto vai estar a cotação daqui 3 meses ou 6 meses. Mas no longo prazo, a gente sabe que a tendência de moedas fortes é continuar se valorizando. Eu vou repetir. Para daqui 1 mês, 3 meses, 6 meses, pode até ser que o real se valorize. Já aconteceu isso várias vezes. Períodos de 5 meses, 6 meses, 1 ano. Agora, daqui 10 anos, daqui 15 anos, aí você já pode apostar um braço que o euro vai estar mais caro do que ele está hoje. Porque no longo prazo, a macroeconomia tem que funcionar, tem que respeitar esse critério. Por que o investidor neutro iria colocar dinheiro no Brasil em vez de colocar na Europa, se ele quer mais segurança? Então a moeda brasileira vai se desvalorizar, porque tem mais risco político, risco econômico, mais inflação e maior taxa de juros. Então, daqui 1 mês, 1 semana, 6 meses, pode ter flutuações, porque são muitas variáveis. Mas no longo prazo, as 4 variáveis que eu ensinei para vocês aqui hoje é que mandam no mercado de investimento, mandam na economia mundial. Uma região que tem moeda forte vai continuar se valorizando a moeda, enquanto o país de moeda fraca não tiver uma mudança econômica. Enquanto tiver mais risco político, mais risco econômico, taxa de juros e inflação, a moeda dele vai se desvalorizar. E isso não é só do Brasil, tá, pessoal? Não acho que eu tô falando aqui, o Brasil vai se desvalorizar. Eu tô falando de qualquer país que tem moeda fraca. Qualquer país africano, qualquer país da América do Sul, Ásia. É só vocês verem, cotação do euro versus peso argentino, cotação do euro versus peso colombiano, cotação do euro versus... Vocês vão ver, a tendência é exatamente a mesma. Certo?